Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Na live de hoje, a gente vai discutir o futuro da educação médica. A live de hoje é um oferecimento, uma parceria entre a The Instruments e a CAE Healthcare. Na live de hoje, para quem não conhece, a The Instruments é uma empresa global que desenvolve ferramentas para a área de saúde e pesquisa científica em saúde, e também para educação em saúde. A CAE Healthcare é uma empresa global que desenvolve simuladores de alta fidelidade e ferramentas educacionais direcionadas a hospitais, escolas médicas, equipes de resposta à emergência, entre outros. Hoje a gente trouxe um convidado especial, a gente tem o prazer de convidar o professor Dr. Roger Daglios Dias, diretor de Pesquisa e Inovação, Laboratório de Fatores Humanos, Engenharia Cognitiva no Stratus, Centro de Simulação Médica, Brigham and Women's Hospital de Boston. Okay? Vou falar um pouco mais do professor Roger, queria debater um pouco a dinâmica da nossa live de hoje. A gente trouxe o professor Roger para debater algumas questões em relação ao futuro da educação médica, entre elas, claro, um novo cenário que se coloca, que é o ensino híbrido, né, parte presencial, parte online. E, no final, a gente vai apresentar um cenário, então, com simulação, que é possível desenvolver dentro do ensino híbrido, dentro de um ensino online, utilizando a simulação também como ferramenta, em uma plataforma online de ensino. A gente vai trazer um exemplo disso, um cenário de simulação, e também nós vamos abrir depois para perguntas, para que as pessoas possam interagir e perguntar para o professor Roger, ou tiver qualquer outra dúvida com relação ao que for apresentado, falado na live de hoje, ok? Então, ao longo da nossa discussão, da nossa apresentação, vocês podem colocar perguntas aí no chat, que a gente vai responder todas as perguntas em parceria no final da apresentação. Então, para falar comigo aqui junto nesse cenário, dentro com essa discussão com o professor Roger, eu tenho também o Marcel Iglesias, que vai falar um pouquinho com a gente, que ele é Business Manager da CAE Healthcare, e o Paulo Giordano, que é Support Customer Service da CAE Healthcare, líder Latam. Também, todos nós trabalhamos diretamente com a América Latina, a The Instruments também aqui no Brasil, ela trabalha com toda a América Latina. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são do Brasil, mas também, se tiverem qualquer dúvida, podem colocar aí no campo de chat, todos nós falamos também o espanhol, então podemos traduzir, passar as perguntas e responder também em espanhol para vocês, ok? Sejam muito bem-vindos, todos vocês. A gente vai, eu tenho aqui também, a gente divulga os nossos eventos, todas as nossas lives que a gente faz para as nossas redes sociais. Então, a The Instruments, ela está no Facebook, no LinkedIn, como a The Instruments Latam, e no Instagram, estamos como a The Instruments LA. São por esses canais que a gente divulga todos os eventos, lives que a gente faz na América Latina, assim como a CAE Healthcare. No LinkedIn e Facebook, ela se encontra como CAE Healthcare, e no Instagram, CAE_Healthcare. Okay? Mais uma vez, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer discussão, qualquer aporte, podem colocar aí no campo de chat ao longo da apresentação, que a gente vai trazer todas no final para o professor Roger responder. Okay? Então, apresentar um pouco mais o professor Roger, que a gente tem o prazer de trazer ele aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente. O professor Roger Daglios Dias, o professor Roger é médico, com residência em clínica média, preceptoria em medicina de emergência e PhD em ciências médicas pelo Hospital das Clínicas na USP. Ele concluiu um MBA em administração hospitalar e de sistemas de saúde pela GV e pós-doutorado na Harvard Medical School. O Dr. Roger atualmente é docente do Departamento de Medicina de Emergência da Harvard Medical School e diretor de pesquisa e inovação no Laboratório de Fatores Humanos e Engenharia Cognitiva no Stratus, Centro de Simulação Médica Brigham and Women's Hospital, em Boston. Em Harvard, o Dr. Roger ainda lidera pesquisas que focam na utilização de tecnologias avançadas, tais como inteligência artificial, machine learning, realidade virtual aumentada, sensores fisiológicos para otimizar a performance de profissionais de saúde, em várias áreas, incluindo sala de emergência, UTI, sala operatória e missões espaciais. Então, é um grande prazer trazer aqui hoje o Dr. Roger para conversar com a gente. Eu quero começar já agradecendo muito por você ter aceito o convite da The Instruments e da CAE para debater esse assunto tão importante com a gente, qual é o futuro, né, da educação médica nesse novo cenário.
E eu começo perguntando para você, professor, como estão hoje as aulas práticas e no centro de simulação na Harvard Medical School? Como vocês se adaptaram a todo esse novo cenário? Olá, Tatiana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí de vocês, toda a equipe da ID Instruments e também Marcel, toda a equipe aí do CAE. Muito obrigado pelo convite para participar dessa live. É um enorme prazer para mim falar um pouco aí sobre educação médica, sobre simulação e principalmente sobre a nossa visão aí de futuro para a educação médica, né? Para responder a sua pergunta, né, sobre como que a gente está lidando com a questão da educação médica na pandemia, né, acho que todo mundo sabe aí que a pandemia trouxe uma série de desafios, né, em todas as áreas, né, na área de trabalho, na área de educação, na área de saúde. E uma coisa interessante, né, que talvez seja um de tanta coisa ruim, né, que está acontecendo com a pandemia, talvez uma das coisas, dos efeitos positivos que isso possa ter, é que a pandemia está acelerando uma série de inovações, né, em todas essas áreas que eu comentei, né? Então, na área de medicina, telemedicina, na área de desenvolvimento de medicações e de vacinas, e também na educação, né? A gente está tendo que se reinventar, mas eu acho que a grande característica é que a gente está tendo que reinventar e inovar de maneira muito rápida, né? Eu acho que normalmente as inovações aí na área de educação, elas ocorrem a cada 30, 40, 50, alguns tipos a cada 100 anos, né? E agora a gente está tendo que inovar em meses, né? Então, essa eu acho que é um grande desafio que a gente está tendo. E aqui, né, em Boston, na Faculdade de Medicina de Harvard, no hospital, que é um dos hospitais afiliados de Harvard que eu trabalho, o nosso centro de simulação, a gente também está tendo que se reinventar e pensar formas alternativas de educação, né? Como eu acho que todo mundo aí sabe, o nosso ensino, ele já mudou muito o ensino médico, né? Hoje a gente não tem mais o ensino tradicional, a gente passou aí pelo PBL, né, que é o Problem Based Learning, pelo Flip Classroom, tentando inverter. Então, hoje, praticamente aqui na Harvard Medical School, até antes da pandemia, aí, nos últimos 6 anos, né, a gente não tem mais aulas teóricas, você tem um professor, 100, 200 alunos assistindo aulas teóricas, né, a gente já está usando um modelo mais de metodologia ativa de ensino, que as aulas são todas gravadas já, isso já há algum tempo, o aluno assiste a aula do jeito que ele quer, e muitas vezes o aluno também não quer aprender um determinado assunto aí da medicina com o professor aqui de Harvard. Então, ele vai lá para o YouTube e ele aprende da maneira que ele acha melhor, né? Então, esse tipo de metodologia realmente já vem acontecendo, né, que é o ensino online, né? E aí mesmo o ensino presencial, ele se tornou importante para discussão em grupos, né? Então, por exemplo, o aluno tem a matéria, ele estuda sozinho, ele vai para o YouTube, ele lê livro, e aí ele traz para discussão em grupo com o professor vira uma fonte mais de expertise, né, e de experiência para facilitar aquela discussão, né? Agora, a simulação é interessante, porque a simulação, a grande vantagem da simulação, que se a gente falar 10 anos atrás, todo mundo estava usando simulação em medicina, estava inovando, né? Hoje já é o padrão, né? Hoje já não é, fazer simulação já não é inovar mais, né? É uma obrigação, né? Porque já está reconhecido os benefícios da simulação para treinamento. Só que toda a simulação até então, a maioria dela vinha sendo baseada em centros de simulação, né? Então, eu tenho certeza que muitos aí dos ouvintes, das pessoas que estão participando aqui da live, eles usam centro de simulação. Então, usam os manequins, usam a replicação, né, do ambiente hospitalar no centro de simulação. Isso é um ensino presencial. Com a pandemia, e a gente também aqui é a mesma coisa, nosso centro de simulação é muito usado, em um ano a gente recebe mais de 3.000 alunos, mais de 300 diferentes docentes, tudo no centro de simulação, né? Com a pandemia, a gente não pôde fazer isso mais, né? Então, a primeira coisa que aconteceu, né, aqui no início da pandemia, em fevereiro e março, a gente teve que parar todas as atividades no centro de simulação. Então, a gente não podia ter, por causa do distanciamento social, né, e todas as medidas para a pandemia, a gente não podia ter mais nenhum treinamento usando os manequins e usando grupos, né, pessoas dentro de uma sala, e teve que passar tudo para online. Isso também aconteceu com todas as outras áreas, né? Mas eu acho que foi muito mais fácil as aulas teóricas
né, que algumas atividades, algumas universidades, muitas ainda têm aula teórica, eles passaram para online, porque basicamente o professor agora começa a usar, né, Zoom e outras ferramentas para mostrar os slides e ter uma discussão com os alunos. Agora, a simulação ficou muito mais complicada, porque a gente precisa simular, não é só dar uma aula, né, um método ativo, então você precisa simular ali os parâmetros vitais, né, os parâmetros fisiológicos do manequim que está simulando o paciente, precisa de ter uma interação entre, normalmente, a simulação que a gente faz envolve mais de uma pessoa, é um trabalho em equipe, né? Então ficou muito mais complicado. Então, algumas das coisas que a gente teve que mudar aqui, né, é tentar fazer o ensino de simulação online. E aí, algumas iniciativas que a gente está usando aqui, né, e que eu acho que vai ser acelerado agora por causa da pandemia, mas vai vir para ficar. A gente realmente pensa que o futuro da educação médica e da simulação não vai ser mais o centro de simulação, né, por muitos motivos, né? E não só a pandemia, que a pandemia vai embora, né? E tomara que não volte aí pelos próximos aí 100, 200 anos. Mas principalmente porque todo mundo sabe o quanto que é difícil ter um centro de simulação. É muito caro, é uma tecnologia cara. Muitos lugares o centro de simulação é longe do hospital ou da faculdade, então muitas vezes a gente vê que nos Estados Unidos muitos centros de simulações grandes, 3, 4 andares, que ninguém usa, porque muitas vezes é longe, porque não tem integração com o currículo do aluno de medicina ou de enfermagem de outras áreas da saúde, e é muito caro, né, se a gente pensar no mundo como um todo. Então, a gente acha que uma das principais coisas que vai mudar, e a gente está tentando fazer aqui, é a realidade virtual, né? A realidade virtual vai possibilitar os alunos e os aprendizes a ter um pouco dessas hands-on experience, né? As experiências mais manuais, mesmo no ambiente virtual. Então, não só ter aula, né? Mas também conseguir interagir um pouco mais com um paciente simulado, com as alterações fisiológicas do paciente no ambiente virtual, né? Então, o online learning, aprendizagem online, a gente acha que vai ser muito importante. A realidade virtual vai ter um papel muito grande no futuro da educação médica, né? A outra coisa é que, e a gente está redesenhando isso também, que mesmo quando a gente puder voltar para o centro de simulação, provavelmente a gente não vai poder ter tanta gente, né, junta no centro de simulação dentro de uma sala, né? Então, uma das coisas que a gente está usando é o aprendizagem de ensino híbrido, né? Porque mesmo no centro de simulação, muitas vezes a gente trazia os estudantes, a gente dava ali um primeiro momento ali uma aula, só para ter certeza que os alunos têm o mesmo nível de conhecimento, né? Então, muitas vezes era uma aula, uma discussão, e aí a gente ia para o treinamento com os manequins e com a parte simulada, né? Então, com o ensino híbrido é interessante porque você não precisa mais fazer essa parte dentro do centro de simulação. Você pode começar online, né, com plataformas online, que o aluno ele vai ter a oportunidade de aprender uma série de tópicos, de interagir com ambientes simulados, mas da casa dele ou da onde ele quiser, né? E aí ele vai para o centro de simulação só mesmo para aquele tipo de experiência que a gente não consegue fazer online, né? Algum tipo de experiência, pensa, por exemplo, simulação cirúrgica, que o aluno precisa mesmo perceber, sentir a pressão, né, a áptica que a gente fala, né, a resistência dos tecidos, você não vai conseguir fazer isso por enquanto online, né? Então, a ideia do ensino híbrido é muito interessante porque o aluno pode começar online, ele tem uma série de coisas que ele consegue, a parte de conhecimento e até uma parte de skills, né, de habilidades, ele consegue desenvolver online, e aí ele vai para o centro de simulação para aplicar aquilo que ele aprendeu no ensino online, né? Então, isso a gente acha que é mesmo aí o futuro. Já estava sendo desenvolvido algumas iniciativas antes da pandemia. Com a pandemia, tudo isso vai ser acelerado. E com certeza, após pandemia, o mundo vai ser outro. As pessoas que são e que eram resistentes a esse tipo de ensino já vão ser forçadas pela pandemia a usar e vão ver que não era tão ruim assim, né? Então, toda a resistência que a gente enfrenta em inovação, toda vez que a gente inova e cria novas tecnologias, a gente tem muita resistência. A gente está sendo forçado a aceitar isso, pelo menos a experimentar, né? Então, esse é o principal panorama aí que eu poderia dizer para o nosso futuro de educação e o que a gente está tentando aqui, né? O ensino de realidade virtual, realidade aumentada, que não necessita de ir no centro de simulação, e o ensino híbrido, em que muitas das coisas você faz online, e aí o aluno pode ir para o centro de simulação só para aquelas atividades específicas que requerem mesmo um manequim e um simulador físico. Perfeito, professor.
Eu vou convidar, então, o Marcel Iglesias, para participar aqui com a gente dessa discussão, trazer algumas perguntas principais para a gente. Boa tarde, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação e agradecer a participação de todos também na organização do evento. Realmente é um tópico bem interessante, que está sendo cada vez mais discutido e está mostrando aí uma necessidade cada vez mais da adaptação, né, tanto do lado docente quanto do lado do aluno, né, do aluno em si também entrar nessa nova rotina, né? Eu vi que você trouxe alguns pontos bem interessantes aí em relação às novas tecnologias, aos novos ambientes, às dificuldades que vocês passaram no início e estão se adaptando e o que vocês estão fazendo para o futuro, né? Alguns pontos interessantes quanto à realidade virtual, o ensino híbrido em si, né? Que parece ser realmente o novo agora, como todos dizem, né? E aí eu gostaria de explorar um pouquinho, assim, como vocês, né, como a Harvard Medical School e a Stratos são considerados um centro, instituições de referência a nível global, e muitas instituições utilizam disso para poder também começar a trazer para os outros países, enfim. Eu gostaria de explorar um pouquinho com você quais foram as principais dificuldades que vocês estão passando nesse momento para poder, primeiramente, vocês estão começando a desenhar currículos de forma híbrida e para obter as tecnologias necessárias para esse período e o futuro que está por vir, né? E do lado do aluno em si, um pouco do que vocês sentem nessa parte de adaptação deles quanto ao uso dessas tecnologias e do lado da docência também, quanto professores no uso dessas tecnologias. Se eu puder compartilhar aí conosco um pouquinho da experiência de vocês, seria bastante interessante. Claro, não, muito boas questões, Marcel. Isso é bem interessante. A gente está pensando nisso, sim, né? São dois aspectos interessantes, porque só tem um lado, né, que a gente fala, né? Então, assim, quanto mais tecnologia, melhor, né? De fazer realidade virtual, de fazer online, mas a gente não pensa quais poderiam ser os pontos negativos, né? Quais são as limitações da tecnologia, né? Então, a primeira coisa que eu diria é que o fato de que a gente teve que mover de maneira tão rápida, né, para o ensino online, isso aconteceu e não aconteceu da forma ideal, claro, porque a tecnologia, ela existe, mas ela não existe completamente adaptada para essa necessidade, né? Então, o que aconteceu muito é que essa é a grande crítica que se tem, né, pessoas aí que são experts, né, na parte de aprendizagem online, que, na verdade, quando você tem um professor dando aula presencial, seus slides, PowerPoint, né, lá na universidade, e agora você faz isso por Zoom ou por Skype, isso não é online learning, isso não é aprendizagem online. Isso é só a reprodução daquele método de ensino de uma maneira online, de uma maneira virtual, em vez de ser presencial, né? E quem entende aí, é expert da parte online, sabe que a aprendizagem online é um outro campo, né? Existe aí pós-graduações, né? Especializações inteiras em desenho instrucional, né? Em online learning, e tem uma série de princípios que são diferentes, né? Então, o primeiro eu diria que o mundo inteiro teve que mudar de maneira rápida. A gente está tendo ótimas iniciativas, né? Muito inovadoras, mas a maioria dos lugares a gente está só tentando reproduzir o ensino tradicional pelo computador agora, né? E aí eu acho que a grande oportunidade também, embora é uma limitação, para a gente pensar não só em termos de tecnologia, né? Em simulação a gente aprende muito isso, né? Simulação médica, simulação na área de saúde, não é a tecnologia, não é a qualidade do manequim, do equipamento que você tem, é a metodologia de ensino que você usa, né? A grande diferencial que faz a simulação ser uma metodologia melhor do que a tradicional, não é porque a gente está usando tecnologia, robôs e tudo isso. Isso ajuda muito para o realismo, mas é principalmente a metodologia de ensino que o docente, o facilitador, está usando ali com o aluno, né? Então, agora que a gente está indo para o ensino híbrido, ensino online, eu diria que a grande limitação é que a gente ainda não tem
né, sistemas que estão completamente desenhados para isso. O Zoom foi desenhado para fazer reunião de negócios, né? E agora a gente está usando para fazer ensino, então é claro que não é o ideal, né? Porque ele foi desenhado e foi criado com um propósito diferente. E a gente está adaptando, usa o que tem mais fácil. Mas eu diria que para o futuro agora a gente vai ter ferramentas e plataformas que vão ser desenhadas especificamente para otimizar o ensino online, né? E que vão considerar todos esses princípios, né, da aprendizagem do adulto, da aprendizagem online, esses princípios que fazem com que a aprendizagem seja mais efetiva. Então, isso eu diria. Em termos de... Esse é o lado aí da tecnologia, né? Então, eu acho ótimo, muito legal, muito interessante, mas eu acho que não é o ideal e eu acho que é uma oportunidade aí para pesquisadores e desenvolvedores e inovadores para criar plataformas que são adaptadas e desenhadas especificamente para esse propósito, não só tentando usar uma ferramenta que foi desenhada para uma coisa e agora usar para ensino online. Da outra parte da sua pergunta que é muito interessante é a questão dos alunos, né? E, assim, não foi uma surpresa, né? A aceitação dos alunos é ótima, né? A gente tem a geração de hoje, de quem é aluno, é uma geração diferente, né? E a geração tá mudando cada vez mais, então eles já nasceram digitais, né? Os alunos de hoje são as pessoas que quando eram bebês, já usavam o telefone e o iPad dos pais, então eles já são digitais, já nasceram digitais, e a aceitação que a gente tem, pelo menos aqui, é muito boa, né? Tanto no ambiente de aprendizagem quanto no ambiente de negócios, né? O que a gente está vendo aqui, eu, por exemplo, estou trabalhando de casa desde fevereiro, né? Na parte de fazendo pesquisa. Então, a gente teve pesquisa que a gente tinha que encontrar com o participante da pesquisa, né? E aplicar questionários e fazer várias coisas. A gente está fazendo online agora, porque a gente não pode mais fazer pesquisa. Todas as pesquisas também foram paradas aqui em Harvard por um período, né? Não só o ensino, né? Então, a gente está tendo que reinventar, mas, no geral, a aceitação está boa e as pessoas estão vendo grandes vantagens, né, os estudantes estão trazendo muito feedback positivo para a gente em relação a essas experiências. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento e mesmo tentar desenvolver um pouco mais ferramentas que são mais específicas e desenhadas desde o início para um ensino online, ensino híbrido. Bacana, bacana. Obrigado, doutor. Falando um pouquinho sobre a parte de simulação em si, foi muito interessante o seu comentário sobre que assim as instituições não vão precisar ter um centro muito grande, ou a dificuldade de ter um centro muito grande agora com esse novo momento que estamos passando, poderá fazer com que assim, é o ponto de vista que eu tenho, né, ouvindo a sua conversa. As faculdades terão que se otimizar o espaço de forma a poder atender, né? E aí seria um comentário meu. Eu talvez veja aí que isso seria bastante interessante para os próprios alunos, para eles valorizarem mais a prática no local, né? Aí eu queria escutar um pouquinho de você, o seu ponto de vista também sobre isso, né? Não sei se eu vejo mais ou menos dessa forma, como é que vocês veem aí na instituição, porque vocês têm um centro de treinamento referência, vocês têm um programa acadêmico muito forte e agora com esse ensino híbrido em si, onde haverá essa integração do online com o prático, como é que você vê essa dinâmica também, né, entre os alunos, os docentes, o grau de assertividade nas aulas? Claro, Não, esse é um outro ponto bem interessante e também um outro aspecto, né, que eu acho que eu falei, algumas das vantagens que vai vir aí desse novo modelo, né, é que, apesar da gente estar nos Estados Unidos, né, e é um país desenvolvido, é um high income country, né, uma das coisas que a gente, em todos os departamentos aqui da Harvard Medical School, né, do hospital, a gente tem esse departamento de Global Health, né, como pensar em soluções, né, que não são só soluções boas e efetivas, né, mas que são soluções que são escaláveis, né, soluções que podem ser implementadas não só no seu centro, nos centros que têm dinheiro, que têm recursos, mas em todos os países do mundo e que essa qualidade, né, essa grande diferença de pensar nisso de uma forma diferente. Porque muitas vezes, quando a gente quer desenvolver algo novo, a gente só pensa em
qualidade e efetividade daquilo, né? Mas se você tem algo que é extremamente efetivo, com alta qualidade, mas apenas 0,1% da população tem acesso, aquilo não é uma boa invenção, né? Porque você não tem impacto social e não tem impacto global. Então, em termos de simulação de ensino, a outra grande vantagem também de mover aí algumas atividades do centro de simulação físico, que é extremamente caro, né? A planta física e a parte de equipamento para a parte online, é que a gente sabe que quando você faz online, o custo que você tem e o número de alunos que beneficiam daquele curso de desenvolvimento online é muito mais efetivo. O custo-efetividade, né, do ensino online híbrido é muito mais efetivo. Então, isso é uma das coisas que a gente está pensando aqui também, apesar de que as coisas assim, bom, no nosso hospital a gente não precisa pensar nisso, a gente pensa, porque, como você falou, a gente tenta ser um centro de simulação não apenas para servir ao nosso público interno, né? Então, a gente treina os alunos de medicina aqui de Harvard, os residentes, os médicos, os enfermeiros, mas a gente pensa em desenvolver soluções, ou pelo menos pensar e fazer pesquisas que podem ser aplicadas em outros países. Então, muitas parcerias, por exemplo, que a gente tem com países na África, Ruanda, a gente teve recentemente um fellow em simulação aqui conosco durante 2 anos, né, que é de Ruanda, e a gente pensando em soluções na parte de ensino médico para países de low income, né, de baixa renda, que eles nunca, né, vão conseguir recursos financeiros suficientes para construir um centro de simulação de alto custo. Então, como a gente pode criar soluções de ensino que são efetivas, que não requerem isso? E eu acho que online e a parte virtual é realmente o caminho, né? Claro que não vai substituir tudo, né? Tem, como eu falei, algumas atividades que a gente precisa do simulador e a gente vai continuar sempre precisando, né? Do mesmo jeito que para algumas atividades a gente vai continuar precisando de aulas teóricas, né, e de slides de PowerPoint. Então, eu acho que todo mundo aí que está na docência sabe que a grande chave é você encontrar o melhor método para aquilo que você pretende ensinar, de acordo com os objetivos de aprendizagem do aluno, né? De acordo com os objetivos de aprendizagem do aluno, a gente tem que abrir mão de diferentes tipos de método, pode ser simulação presencial, simulação híbrida, simulação online. A gente também tem o de simulação in situ, né, que a gente fala, que é usar os manequins e o equipamento, em vez de usar isso no centro de simulação, usar dentro do hospital, dentro de leitos, né? Então, eu lembro quando eu estava aí trabalhando no HC, né, em São Paulo, na FMUSP, um dos programas que a gente tinha no departamento de emergência no pronto-socorro era simulação in situ. Então, a gente fazia simulações dentro do pronto-socorro do HC, pronto-socorro com pacientes reais, a gente punha lá um manequim, um paciente simulado, e treinava aquela equipe do pronto-socorro em como atender um paciente com AVC, né, com derrame, com AVC. E aí a gente treinava, a grande vantagem de ser fora do centro de simulação e de ser dentro do hospital, é que a gente usava o próprio equipamento que tem disponível para os pacientes reais, e a gente testava quanto tempo demorava levar um paciente para fazer a tomografia de crânio, né, fazer todas as medicações, ventilador, se tinha algum problema, a gente ia detectar aquele problema, né, porque aquele problema a gente estava usando a simulação no ambiente real. Então, a simulação em si tem um outro tipo de metodologia. E eu diria que a grande questão mesmo para o docente é saber, né, e ter ali um leque de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, muitas vezes vai ser ensino presencial, vai ser aula, outras vezes vai ser ensino online, ensino híbrido, outras vezes vai ser simulação no centro de simulação, e para outros casos vai ser simulação em si. Então, se adaptar para diferentes situações é muito importante, né? E diversificar em termos de metodologias de ensino. Não existe uma única metodologia de ensino que é a melhor, né? E as faculdades de medicina passaram por isso, né? Tinha a moda do PBL, então todas as faculdades do Brasil várias faculdades viraram PBL. Aí tem a moda do Team-Based Learning, tudo vira, né? Não existe uma metodologia que vai ser uma solução para todos os 6 anos da faculdade de medicina, todos os 4, 5 anos da faculdade de enfermagem e psicologia, né? Para ensinar os alunos todos os tipos de coisas que eles precisam saber. Eu acho que a chave aqui é mesmo a gente tentar identificar qual é a melhor metodologia para aquele específico objetivo de aprendizagem. Ir se adaptando, né? Tem uma outra metodologia também que é da classe invertida, né? Que eu acho que nesse momento agora de pós-pandemia, com ensino híbrido, vai ser bastante explorado, né? Os alunos recebem aí
a matéria antes, se preparam e vão dando sequência no aprendizado, tanto na aula prática quanto na execução aí dos trabalhos, né? Isso é algo também que você vê como futuro aí, né? Eu acho que é algo do momento que vai não se perpetuar, mas como você está dizendo, o pessoal já está se adaptando bastante para isso, né? Com certeza, né? O ensino invertido, né? O ensino invertido é interessante porque você pega, por exemplo, no Canadá, ele é usado para alunos do ensino fundamental, né? Não só para faculdade de medicina, né? Então, você inverte, realmente você tem os objetivos, o aluno vai estudar do jeito que ele quer e aí ele traz para a sala de aula, né, os principais pontos para discussão e ele tem o professor um facilitador, né? É aquele modelo que o professor ele detém todo o conhecimento, né, e aí você tem o mentee, né, o seu aluno, e você vai passar todo aquele conhecimento para ele de maneira como se fosse um vaso comunicantes, né? Isso não existe, né? Infelizmente não existe. Se fosse assim, era só você pegar uma pessoa muito inteligente, colocar 100 pessoas perto dela e pedir para ela falar e aí todo mundo vai virar inteligente, né? Isso não é verdade. Então, esses modelos, né, mais ativos de ensino são muito importantes. O ensino com simulação, o ensino híbrido, o ensino online, ele deve, como você falou, também incorporar isso. Porque senão a gente vai só reproduzir aulas teóricas, aqueles 100 slides, né, que todo mundo dorme. Vai ficar mais fácil de dormir agora pelo Zoom, né? A pessoa só desliga a câmera e realmente dorme, né? Então, a questão não é ser só online, não é inovador, né? A questão é qual metodologia que você vai utilizar, né? Um outro tipo de inovação aí que eu esqueci de falar no começo e que eu acho também que já começou, tem várias iniciativas, mas eu acho que vai fazer parte do ensino médico, né? É o que a gente fala de adaptive learning, né? Que é a aprendizagem adaptativa, né? E hoje a faculdade de medicina, mas principalmente a residência médica aqui nos Estados Unidos, ela já é um modelo que é educação médica baseada em competências, né? Que é o Competence-Based Medical Education. E é basicamente, hoje se você pensar, por exemplo, a faculdade de medicina, todos os alunos precisam de 6 anos para se tornar médico. Aí você vai fazer residência, por exemplo, em medicina de emergência aqui nos Estados Unidos, 4 anos. Todos os residentes precisam de 4 anos para se tornar competente em medicina de emergência. Mas a gente sabe que todo mundo é diferente, né? Algumas pessoas vão aprender mais rápido e outras pessoas vão aprender muito mais devagar. Então, educação médica baseada em competência, ela não é baseada em tempo. Não é 6 anos ou 4 anos para fazer faculdade de medicina. Você vai possibilitar o aluno de aprender uma série de competências e você vai medir, né? Então, você vai acessar e avaliar aquelas competências. Alguns alunos vão atingir a competência de ser médico antes de 6 anos. Do mesmo jeito, residência, né? A residência é 4 anos, alguns vão conseguir ser cirurgiões com 3 anos, outros com 7 anos, né? Então, para fazer isso, você precisa de um sistema de mensuração da competência, da performance desses alunos, que é muito confiável, né? E esse é o grande problema, que o principal desafio desse novo modelo de educação médica é que se você se baseia numa medida, né, essa medida tem que ser confiável. Porque se ela não é confiável, e você falou, esse aluno aqui pode se formar medicina com 4 anos em vez de 6, e na verdade as métricas que você usou não eram confiáveis, né? Você está liberando aí no mercado e para ser um profissional uma pessoa que não é competente, né? Então esse é um modelo e dentro desse online learning tem tem algumas plataformas que estão tentando se adaptar e o principal hoje, a principal questão e se você perguntar a qualquer aluno aí da área de saúde, né? Se você pensar talvez 40 anos atrás, o grande problema era acesso à informação, né? Você estava na faculdade de medicina, por exemplo, e se você precisava acessar um livro, tinha que ir lá na biblioteca. Se aquela biblioteca não tinha um livro, você tinha que procurar em outra biblioteca. Às vezes, tinha que procurar um artigo científico, né? E na época que não tinha internet, se a sua biblioteca não tinha aquele artigo científico, a biblioteca tinha que ligar para uma biblioteca lá em São Paulo e aquela biblioteca tinha que mandar por correio o artigo científico para você ler. Hoje, você tem tudo na internet. Tudo, tudo, tudo. Então, hoje o problema não é mais falta de informação, é excesso de informação. O aluno, por exemplo, ele quer aprender ressuscitação cardiopulmonar, né, o que fazer na parada cardiorrespiratória, ele tem tantos vídeos no YouTube sobre ressuscitação cardiopulmonar que ele vai gastar mais tempo
escolhendo o melhor vídeo do que aprendendo, né? Então, o excesso de informação é um problema hoje em educação médica, porque você tem esses FOMAD, tem Twitter, tem Instagram, tem blog, tem podcast, tem um monte de recursos, muitos deles são free, né? São sem ter nenhum custo, e aí o grande estresse, né, e tempo está relacionado com escolher material que é confiável e que é bom para o seu aprendizado. Então, o Adaptive Learning, né, que é a aprendizagem adaptativa, ela usa muito a parte online porque você precisa de dados, né? Você precisa desse big data e a ciência dos dados para poder entender o que está acontecendo. Mas, basicamente, se você quer aprender sobre parada cardiorrespiratória, o sistema ele vai fazer uma avaliação, vai dar umas questões para o aluno, e baseado nas respostas do aluno, ele responde qual que é a resposta que ele acha que está correta, mas ele também responde o quão confiante, né, ele está na resposta dele. Muitas vezes você só chuta, você não estou confiante na minha resposta. Muitas vezes você clica e fala, não, meu nível de confiança é muito alto. Baseado nisso, tem um algoritmo, né, por trás dessa plataforma virtual que usa essa machine learning, né, e inteligência artificial, que vai recomendar para você determinados conteúdos e determinadas questões que é personalizado para aquele determinado estudante. Então, você pegar 2 estudantes do primeiro ano de medicina tentando aprender suporte básico de vida, o que fazer na parada cardiorrespiratória, cada aluno vai ter um conteúdo e uma quantidade de matéria para estudar, de aulas e de questões diferente do outro. Porque esse algoritmo, ele consegue olhar para toda a base histórica, né, de todos os alunos que entraram naquela plataforma e consegue traçar um caminho que é o mais rápido para atingir competência. Então, ele baseado nesse que a gente chama de machine learning, né? Os computadores, os algoritmos computacionais, eles conseguem fazer um sistema de recomendação para conteúdo e para questões que vai ser o melhor para você, vai ser personalizado. Então, vocês, por exemplo, podem... Isso é muito comum na parte de medicina, né? Hoje existe o que a gente fala precision medicine, né? Que é medicina de precisão, ou personalized medicine, medicina personalizada, que é, para tumor de câncer de mama, a medicação é essa. Hoje em dia não é assim mais. Você vai lá naquela pessoa, detecta, tira um pedaço do tumor, tira um pedaço do DNA daquele tumor, manda para análise e a medicação ela vai ser específica, não para câncer de mama, mas para câncer de mama para aquela pessoa específica, para um tipo de mutação específico. Então, isso é chamada medicina de precisão. A mesma coisa está acontecendo com a educação, que é o Personalized Education, né, que é a educação personalizada, em que a gente, principalmente com a interação online, que todo o dado está sendo registrado. Toda a interação do aluno, quanto tempo ele demora para responder uma questão em segundos, está sendo registrado no computador. Né? Então, você consegue... O padrão do clique do mouse do aluno está sendo registrado no computador quando ele escolhe algo no ensino online. Toda essa informação ela está sendo usada para criar um mecanismo adaptativo, né, que vai recomendar um caminho de aprendizagem mais rápido e mais efetivo. Então, esse também é outro grande aspecto do futuro aí da educação médica e que vai ser possível através das plataformas online. Pô, muito legal, doutor. Na verdade, daria para a gente ficar conversando o dia inteiro aqui, né? Infelizmente, a gente está com o tempo apertado, mas, obviamente, teremos algumas perguntas, o tempo para algumas perguntas. O pessoal que está assistindo deve estar aí com algumas perguntas para o senhor quanto a todos esses temas. Bastante interessante. O que nós vamos fazer agora é trazer um exemplo de educação híbrida, né? De um treinamento híbrido, e que eu acho que vai poder mostrar um pouquinho para todos que estão participando aqui como funciona uma dinâmica de um treinamento onde existe o lado online, né, seguido de uma aula prática, né, e com isso eu vou transferir aqui para a Tatiana para a sequência, tá bom? Mas muito obrigado pela apresentação e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Obrigado. Perfeito. Obrigada, professor. Obrigada, Marcel. Só lembrando, gente, o professor Roger vai responder a todas as perguntas, tá? Ao final da apresentação. A gente só quer enriquecer essa discussão um pouco mais, trazendo para vocês um exemplo, na verdade, do que pode ser um ensino híbrido, juntando aí uma plataforma online com a simulação,
tá? Então, o que eu tenho aqui, vou apresentar, a gente criou um cenário simulado de eclâmpsia, uma aula de eclâmpsia, na plataforma de ensino da AD Instruments, que é o LT. Tá? O LT é uma plataforma online que ela entrega conteúdo, ela se diferencia de outras plataformas online porque ela tem conteúdo pronto já disponível. Então, como vocês podem ver ao lado, na faixa vermelha, fisiologia humana, medicina pré-clínica, neurociências, todos esses são conteúdos já prontos da plataforma, ok? Que já estão prontos, desde a aula teórica até a aula prática. A gente tem estudos de caso com pacientes reais e ela é de extrema fácil autoria. Então, a gente criou esse cenário de simulação do zero, ok? Então, é bastante flexível, bastante fácil de trabalhar. Dentro desse cenário de simulação de eclâmpsia, a gente usou um simulador grávida da Lucina, que é o simulador da CAE Healthcare, onde nós conectamos os dispositivos do sistema de aquisição de dados da AD Instruments ao simulador Lucina, o simulador de alta fidelidade da CAE Healthcare. Okay? Então, nesse momento, eu convido o Paulo Giordano para falar um pouco mais da Lucina, para contar um pouco mais quais são as características principais desse simulador de alta fidelidade e por que a gente usou ele aqui nesse cenário de simulação virtual. Oi, Tatiana, obrigado aí do convite, da AD Instruments, né, e o Dr. Roger também, por participar. A Lucina é um simulador de parto obstétrico, tá certo, desenvolvido pela CAE. Pode ser usado também como simulador um paciente adulto, não grávida, tá? Você coloca um abdômen de não grávida, ela pode ser usado também, então trabalhar com toda a parte fisiológica dela de um paciente mulher, adulto, não grávido. Assim como você falou, a plataforma da LT, da Instruments, está totalmente aberta a cenários. Já vem com cenários prontos, obviamente, assim como a LT, né, a plataforma da AD Instruments vem com cenários prontos, mas você pode desenvolver cenários, a gama de cenários é infinita, né? Ou seja, você pode desenvolver de acordo com a metodologia de ensino, de aprendizado, né, objetivo de aprendizado, exatamente como o Dr. Roger falou, ou seja, bem específico de acordo com cada centro de simulação ou com cada objetivo de aprendizado. Então, vai se encontrando, tá? Nesse caso, a gente vai fazer um cenário de eclâmpsia, de emergência de parto, de eclâmpsia, tá certo? O simulador da CAE, ele pode fazer outros cenários de emergência também, como hemorragia pós-parto, ou distócia de ombro, tá certo? Ou um simples cenário de pré-parto, ou um parto normal, cefálico, pélvico, tá? Então, toda a linha da CAE de simuladores são simuladores que têm resposta fisiológica automática, tá certo? Então, nesse caso, a Lucina, a fisiologia materno-fetal é automática e é o único que possui registros fidedignos, tá? Então, ou seja, são registros que eu vou gravar em tempo real, portanto, simulador totalmente compatível com o sistema de aquisição da AD Instruments e o Power Lab, obviamente, né? O que você está falando agora, que a gente vai ver daqui a pouco com vocês aí. Tudo bem? Perfeito, Paulo. Obrigada. Então, a gente usou a Lucina, o simulador de alta fidelidade, a Lucina, paciente grávida, ok? A gente conectou a esse simulador, tá? Ele tem algumas fotos do cenário que foi utilizado. Nós conectamos a esse simulador um transdutor de pulso para registrar pulso arterial, eletrodos para registrar eletrocardiograma, esfigmomanômetro para registrar pressão arterial, cinta respiratória para registrar a frequência respiratória instantânea e acompanha sempre os simuladores também o monitor multiparâmetros do simulador, ok? Conectado, então, a esses parâmetros, a gente tem a possibilidade de adquirir e registrar todos esses dados, ok? A gente registrou esses dados utilizando o sistema de aquisição de dados da AD Instruments, o Power Lab, ok? A plataforma é muito flexível, você pode subir vídeos, fotos, de maneira muito fácil, muito simples, eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês no final. Então, o equipamento da AD Instruments permite você fazer a aquisição de dados em tempo real. Esse equipamento, ele é desenvolvido também, que pode ser utilizado diretamente dos alunos, ok? Uma metodologia ativa de ensino também. Você pode conectar os transdutores diretamente nos alunos para adquirir os sinais, ou criar os cenários simulados a partir dos simuladores de alta fidelidade.
Então, você pode descrever os objetivos da aula, como a gente fez aqui, no caso da eclâmpsia, identificar os sintomas da pré-eclâmpsia, reconhecer uma convulsão eclâmptica, reunir a equipe adequada de profissionais de saúde, monitorar a condição do paciente. Você pode escorrer os objetivos da aula, ok? Tem a situação aqui no caso dessa paciente, o paciente sexo feminino, 36 anos, com 36 semanas de gestação. Aqui a gente incluiu toda a avaliação dos sinais vitais do paciente, também o histórico dessa paciente. E a gente sempre trabalha com metodologias ativas de ensino. Então, tem perguntas que o aluno pode responder aqui. Lembrando, essa é uma plataforma online, o LT. Então, o aluno pode acessar a partir de um site, curacloud.com, do tablet, do celular, da sua casa, basta ter conexão com a internet, ele tem acesso a todo esse conteúdo, tá? Então, o aluno pode responder aqui mesmo, ok? Todas essas perguntas. E o professor pode ainda aplicar questões, ele pode ter a resposta automática e aplicar uma pontuação também a essas perguntas. Existem diferentes tipos de pergunta, de interação que o aluno pode fazer, perguntas que ele pode responder, ok? Então, nesse caso, a gente colocou qual é a definição da eclâmpsia nesse cenário, que é definida, toda a fonte também está aqui nesse material, ok? Quais os fatores de risco do quadro de pré-eclâmpsia, o aluno pode responder diretamente aqui e checar instantaneamente a sua resposta, tá? Então, sempre é uma metodologia ativa de ensino que você pode criar diferentes cenários e disponibilizar isso para o aluno. No caso do simulador, a gente adquiriu nas 3 fases da eclâmpsia, fase 1, fase 2, fase 3. Então, a gente fez juntamente o vídeo do simulador, acompanhado do registro da aquisição dos sinais fisiológicos do simulador, ok? Então, aqui eu tenho a Lucina na fase 1, conectada a todos os acessórios na The Instruments. Ele me fala quais são todas as avaliações, os dados fisiológicos dela, naquele momento. E aqui eu tenho o registro do simulador, que eu posso acompanhar os dados de maneira instantânea, ok? Na fase 2, que eu tenho a crise, né, da eclâmpsia, a gente também colocou no início da crise, a condição do paciente deteriora, frequência cardíaca aumenta, pressão arterial aumenta, o SpO2 abaixo de 70 e perde a frequência respiratória. Então, aqui a gente tem um vídeo também, onde a Lucina se mostra um pouco mais agitada, você pode ver no piscar de olhos da Lucina, e ela também, nas mãos dela, ela debate bastante, ela bate as mãos assim, como uma crise convulsiva, ok? Então, também tem um vídeo acompanhado dos dados fisiológicos da Lucina, do registro fisiológico dela, para você ver as alterações e acompanhar as alterações, ok? Então, sempre você também tem respostas acompanhadas a cada uma das situações. O professor pode aplicar pontuação, o aluno pode checar a resposta, se for disponível, já diretamente aqui, se está correto ou não, ele pode responder quantas vezes quiser. Tem perguntas de múltipla escolha também, okay, que podem ser atribuídas. E aqui na fase final da avaliação, na fase 3, a gente fez um vídeo aí do acesso, de qual atitude, né, qual tomar nesse momento da paciente, então aí com o AMBU, mantendo a ventilação na paciente, e aqui você pode acompanhar também os dados, a frequência respiratória dela, que foi perdida nesse momento, ó, e aqui eu tenho os dados de frequência respiratória instantânea, no caso na fase 3 de recuperação de eclâmpsia da Lucina, ok? Ao final, o aluno pode ter aqui várias perguntas, que ele pode responder aqui mesmo, para comprovar seu conhecimento. Então, é uma ferramenta que pode ser usada ou como classe invertida, ou ainda como uma solução híbrida, ok?
Todo esse cenário que eu estou apresentando para vocês, ele pode estar disponível para vocês, vocês podem ter acesso. A gente vai deixar um link aqui no chat, ok, para vocês. Para quem quiser ter interesse em conhecer um pouco da plataforma e ter acesso a esse cenário, é só se inscrever nesse link que a gente vai deixar aqui no campo de chat. Essa plataforma, o ULT, ela está aberta por 3 meses. Você pode acessar, criar seu conteúdo, criar sua aula da maneira que você quiser, de maneira muito simples e flexível, ok? Então, aqui o aluno responde todas as perguntas e, no final, ele pode gerar ainda um report, um report com todas as perguntas, as questões dele, as respostas de maneira total durante toda a aula, ok? De todo o curso. Essa é a minha visão, como eu disse, de aluno. Eu posso ainda, como professor, quando você tem acesso à plataforma, como professor, eu posso fazer todas as edições de maneira muito simples, ok? Dentro da plataforma. Eu posso usar as ferramentas de edição e editar qualquer texto que eu tenha aqui. Posso subir figuras. Tem diferentes painéis de texto, imagens, botões, gráficos, perguntas, ok? Multimídia, eu posso subir vídeos, pode subir arquivos de áudio, sempre de maneira muito simples de clicar e arrastar. Ok? E a partir daqui eu posso adicionar uma imagem que esteja dentro do meu banco de imagens. Okay? Então, a plataforma é muito flexível, tanto para a autoria, para o professor, como também para o aluno. Tá? As perguntas foram respondidas, o professor pode atribuir uma nota a essas perguntas. Eu tenho a opção ainda de analisar os dados do aluno. Eu tenho como avaliar o que ele criou, fazer a análise primeiro do material, ou seja, eu posso analisar dentro da ferramenta do Analytics, eu posso analisar qual foi o grau de dificuldade do aluno para responder esse cenário. Então, eu tenho quantos, por exemplo, aqui as questões de múltipla escolha, quantas vezes ele clicou para responder corretamente, o número de perguntas também de cliques corretos em cada uma das perguntas, quantas vezes ele clicou para ver a resposta correta, cada estudante, ok? Tempo na lição, cada uma dessas cores aqui é um aluno diferente, então, quando cada aluno ficou mais tempo ou menos tempo nessa lição, você pode saber o grau de dificuldade disso. Vídeo, a duração de vídeo, por quanto tempo eles viram cada vídeo, por exemplo, nesse vídeo aqui, o aluno assistiu só 60% do vídeo. O ideal é que todos tenham assistido 100% do vídeo, ok? Então, para cada vídeo, você pode ver quantos alunos assistiram dos vídeos. Essa é uma ferramenta de análise do seu conteúdo, é o Analytics. E tem a ferramenta ainda do grading, que é onde você pode avaliar, atribuir um ponto, uma nota para as respostas do aluno. Ok? Aqui você pode ver, quando você clica, você pode ver a resposta do aluno e aqui você pode pontuar. E ainda dar um feedback para o aluno, okay? Instantâneo. Então, mais uma vez, esse é um exemplo que a gente colocou de como o simulador pode ser utilizado para a classe prática, para a classe online híbrida ou também classe invertida. E esse modelo, esse exemplo pode ser disponibilizado para aqueles que tiverem interesse, ok? É só clicar no link que foi disponibilizado aí no chat. Você pode ter acesso à plataforma de maneira gratuita por 3 meses, convidar os seus alunos e ainda ter acesso a esse cenário simulado que foi criado de eclâmpsia com o simulador Lucina da CAE Healthcare, perdão. Okay? Como eu comentei, o LT tem todo esse material disponível, já pronto, que pode também estar disponível, caso vocês tenham interesse em incluir isso na sua plataforma também, ok? Por 3 meses. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai abrir agora para as perguntas, para o professor Roger, e também quem tiver qualquer dúvida com relação ao uso da plataforma, ao uso da plataforma com o simulador, fiquem à vontade aí no campo de chat, que a gente vai inserir também.
Ok. Bom, professor Roger, a gente tem algumas perguntas, então, que foram chegando aí no campo de chat, a gente vai responder em sequência, tá? Vou trazendo para você. O Armando Ribeiro perguntou, Dr. Roger, qual é a sua percepção sobre o uso de realidade virtual, realidade aumentada, nas soft skills e aumento da performance cognitiva, individual, trabalho em equipe, na segurança do paciente? Ótima pergunta, Armando. Isso é muito interessante, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que, normalmente, em simulação, né, a gente tem os objetivos de aprendizagem que são relacionados com a parte técnica, né? Então, por exemplo, aprender como passar um cateter venoso central, como fazer uma sutura, como fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. E, tão quanto importante, a gente tem as habilidades não técnicas, que são soft skills, né? Então, trabalho em equipe, comunicação, liderança, gestão e coping com estresse, todas essas são as habilidades não técnicas que são muito importantes na área de saúde. E a simulação é um ótimo método, a simulação in person, né, presencial, para treinamento disso, porque você tem um time de pessoas trabalhando conjuntamente de maneira coordenada para resolver um problema, que é o problema do paciente. Então, é uma ótima maneira, a gente faz a simulação, tem o cenário, tem um debriefing, e a gente consegue discutir muito bem esses soft skills, as habilidades não técnicas. Quando a gente vai para o ambiente online, a gente tem uma série de limitações, né? Muito do ambiente online, ele é assíncrono, né? Então, muitas vezes, cada indivíduo, aprendiz ou aluno, vai acessar aquele conteúdo na hora que ele quer, ou na hora que ela quiser assistir a aula ou fazer uma certa atividade. E para soft skills, a maioria delas envolvem mais de uma pessoa, um time. Então, a gente precisaria de atividades síncronas. E mesmo que a gente tiver uma atividade síncrona, por exemplo, como um Zoom ou um video conference, né, que consegue colocar todo mundo junto, como que a gente consegue simular um cenário na qual várias pessoas de locais diferentes conseguem agir naquele cenário? Então, esse é um desafio hoje para a tecnologia, né, e para as plataformas online, né? Como você consegue ter um cenário e reproduzir esse ambiente com múltiplos players, né, múltiplas pessoas, modificando aquele cenário em tempo real, para você, então, ver como que é a interação entre as pessoas, né, a inter-relação e a comunicação entre elas para tentar resolver aquele problema. Então, a realidade virtual é ótimo. Hoje, a tecnologia, vamos dizer, 2 anos atrás, não permitia, né, múltiplos usuários de realidade virtual estarem dentro do mesmo ambiente virtual. Hoje já se pode. Então, pessoas com esses óculos de realidade virtual em diferentes partes do mundo conseguem interagir em tempo real no mesmo ambiente virtual. E nesse ambiente virtual, se você está usando a realidade virtual, que é totalmente imersivo, né, você consegue criar uma série de cenários, consegue criar pessoas, pacientes e criar tarefas, né, e ver como que as pessoas vão interagir com outras. Então, sim, principalmente não está sendo muito usada na medicina, mas está sendo muito usada no mundo dos negócios, né? Então, a realidade virtual já tem uma série de plataformas que você pode treinar parte de RH, por exemplo, como demitir uma pessoa, como resolver conflitos, como fazer negociação na parte de business, usando realidade virtual, realidade aumentada. E a gente está começando agora a usar isso para a medicina. Então, tem alguns que você pode fazer uma entrevista com o paciente, na psicologia, você pode ter um paciente difícil, e o grande desafio é que esses avatares, né, eles precisam ser inteligentes e ter uma inteligência artificial por trás deles, para eles darem resposta para você, que é uma resposta confiável, que é uma resposta realística, né? Então, eu acho que muito logo a gente vai ter produtos muito bons para se treinar soft skills com virtual reality e augmented reality. Perfeito. O Armando também trouxe, na sua opinião, quais são as melhores metodologias de ensino para desenvolver os fatores humanos em segurança do paciente? Hoje, na área da saúde, eu diria que hoje o que é mais efetivo ainda é a simulação presencial, né? Porque a gente tem estudos, né, mostrando o uso da simulação presencial, um cenário seguido de um debriefing e o impacto que isso tem para a aprendizagem de habilidades não técnicas. Então, a gente faz isso aqui não só com alunos, né? Então, a gente tem cirurgiões experientes, 30 anos de experiência, anestesistas, que eles vêm para o centro de simulação para treinarem habilidades não técnicas.
Lógico que a gente não vai ensinar um cirurgião de 30 anos de experiência como fazer uma sutura, como abrir um abdômen, mas como manejar o estresse, como ter uma ótima comunicação com a enfermeira, com o anestesista, como lidar com uma situação inesperada, tem muito para se aprender. Então, a simulação, o ensino baseado em simulação, com cenário e debriefing, ainda é o mais efetivo para treinamento de habilidades não técnicas na área de saúde. Perfeito. A Priscila perguntou aqui, você já comentou um pouco sobre aula invertida. Na Faculdade de Medicina de Harvard, você já utiliza a metodologia Flipped Classroom ou sala invertida? Você gosta da metodologia e como é a percepção e avaliação dos alunos nessa metodologia? Sim, com certeza. A gente usa, aqui na Harvard, a gente não usa um modelo específico, né? Não é nem PBL, não é nem Team-Based Learning, não é nem Flipped Classroom, é mesmo um currículo que tem a junção de várias metodologias. Mas só como um exemplo, quando começou aqui o Flipped Classroom, né? Então, o professor dava aula presencial e o aluno podia ou vir para a aula ou ele podia assistir de casa mais tarde, ou no fim de semana, na hora que ele quisesse. E o que aconteceu é que as salas de aulas esvaziaram. O professor estava dando aula para 1, 2 alunos, porque todo mundo preferia assistir aquele professor dando aula online na hora que ele quisesse, né? Então, a gente começou esse movimento aí há muitos anos atrás e os alunos adoram, com certeza. Muito mais efetivo, você aprende no seu passo, né? Tem algumas limitações, claro, alguns alunos precisam de uma coisa mais estruturada, né? Tem aluno que você fala assim, olha, você estuda do jeito que você quiser, talvez não é a melhor metodologia para eles. Existe talvez aí 10% a 15% de vários tipos de aprendizagem, né? De alunos que eles precisam de um ensino mais estruturado, então eles precisam alguém falar, não, é isso que você tem que fazer, tal hora, tal hora. Então tem vantagens e desvantagens. Como eu falei antes, o melhor não é você disponibilizar só uma metodologia, mas disponibilizar várias, um leque de metodologias e opções para os alunos. Perfeito. A Fernanda Bercelli perguntou, Dr. Roger, você tem alguma telesimulação disponível, acesso free, para nos disponibilizarmos? A gente não tem nenhum tipo de plataforma, né? Como eu falei, a gente está tentando, experimentando várias plataformas. O que a gente está fazendo agora, nessa época da pandemia mesmo, é usar, como eu falei, Zoom, Skype, e aí filma a simulação e transmite isso online para pessoas online. Eles também estão fazendo isso no hospital, né? Porque no hospital, apesar de que a gente precisa dos médicos lá, talvez a gente não precise de tantos residentes, tantos alunos no hospital. Então, por causa do distanciamento social, quando a gente vai passar visita no paciente de manhã, né, a gente passa aquela visita, conversa com o paciente, discute o caso com todos os residentes e estudantes de medicina. Vamos supor, tem 15 pessoas. Não era possível fazer isso no começo da pandemia. Então, a gente estava passando visita com o paciente real e transmitindo a visita para alguns alunos assistirem de casa, né? Então, usando o Zoom, né? Tem ferramentas que tem a parte de privacidade e tudo. Mas, como eu falei, não é a ferramenta ideal, porque não foi desenhada para isso. Então, a gente ainda está experimentando vários tipos de ferramentas. E eu acho que ainda vão surgir ferramentas que são desenhadas especificamente para isso, para telesimulação. Perfeito. Acho que nesse contexto ainda o Felipe Moreno também perguntou, você pode recomendar plataformas de telesimulação ou gamificação que podem substituir a prática durante o confinamento devido à pandemia? Eu diria que outra coisa que eu vejo muitos centros de simulações usando, a maioria dos centros de simulações, eles têm um Learning Management System, né? O sistema de gestão de ensino, que permite gravar, transmitir online. Então, muitos centros estão usando o que eles têm, né? O sistema que eles têm, e aí sendo bem inovadores, aí pensando formas de interagir, né? Mas se fala assim, foi telesimulação que foi desenvolvida exclusivamente para isso, não. Mas eu acho que várias ferramentas agora estão modificando e logo, logo a gente com certeza vai ter para fazer live telesimulação. Sim, sim. Por enquanto, posso só para complementar, o LT, como foi colocado, pode ser uma das ferramentas, pode ser utilizada, e o professor comentou sobre o LMS, as plataformas de integração, é completamente integrado, o Blackboard, o Moodle são ferramentas de gerenciamento de alunos, né, e é completamente integrado a essas plataformas, também pode ser utilizado. A Fernanda Girão também perguntou, professor Dr. Roger, você poderia falar sobre os milestones e EPAs na simulação? Você tem estudado algo a respeito? Sim, então esse modelo, né, é aquele modelo da medicina, educação médica baseada em competências, né, o Competence-Based Medical Education. Então, o EPA, que é para a parte dos médicos, a gente usa aqui o EPA na Harvard Medical School,
são os Entrustable Professional Activities. São basicamente, no final da faculdade de medicina, um aluno de medicina que se forma aqui nos Estados Unidos precisa saber, por exemplo, o APA número 10, que é diferenciar entre um paciente que está grave e o paciente que não está grave, né? Tirar uma história e fazer um exame físico de maneira adequada. Então, esses são os Entrustable Professional Activities, atividades profissionais que são necessárias para um aluno de medicina se desenvolver ao final da faculdade de medicina. Então, a gente usa os EPAs para fazer assessment, né, avaliação dos alunos, para falar, olha, o professor, depois de cada ano, ele fala, esse aluno aqui, ele não está competente ainda, ele está caminhando para ser competente, ele está já competente nesse EPA. E no final da faculdade de medicina aqui, que são 4 anos, né, depois de 4, no final dos 8 anos, os alunos têm que ter desenvolvido todos os EPAs. Os milestones são para residência, mas também é o mesmo princípio. Então, um residente de emergência, no final do primeiro ano, R1, ele precisa saber fazer uma intubação, passar um catéter venoso central, isso. Então, são milestones que fala para a gente, ok, a partir desse milestone, você está pronto para ir para o segundo ano de residência, pronto para ir para o terceiro ano de residência. E nos Estados Unidos, cada residência médica, né, todas as especialidades, definiram os milestones. Então, se você for no ACGME, né, que é o órgão que acredita todas as residências médicas nos Estados Unidos, para cada uma, cirurgia geral, medicina de emergência, obstetrícia, você vai encontrar os milestones para o R1, R2, R3, que são as competências que é esperada de cada residente para cada nível se desenvolverem no final daquele ano. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui para a gente com relação à plataforma, Gabriele. Imagino que esses cenários sejam pesados e ocupem uma grande parte de espaço na nuvem. Há limite de dados para inserir na plataforma? Quanto de conteúdo eu conseguiria inserir nas minhas aulas? Não há, Gabriele, não há limite de espaço com relação a conteúdo, você pode criar sua aula com os vídeos, fotos que você quiser, e também não há limite com relação ao número de alunos que você pode convidar para ter acesso à plataforma, para eles acessarem de qualquer dispositivo, tá? Então, não tem limite nem de conteúdo e nem de número de alunos para acessar aí a plataforma. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí no campo de chat, eu trago para o professor Roger, mas eu queria já de antemão agradecer muitíssimo, doutor Roger, pela sua participação, por enriquecer tanto essa discussão sobre o futuro da educação médica, e queria que você deixasse suas considerações finais aí, como você vê realmente esse cenário pós-pandemia completamente da educação médica mundial, né? Você tem esses dois cenários, o Brasil, agora os Estados Unidos, como você vê realmente de forma mundial o futuro da educação pós-pandemia. Claro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Sempre bom estar aqui falando um pouco sobre a minha área de pesquisa e minha área profissional aí para os docentes e alunos no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. E eu acho que a grande lição, pelo menos, que eu aprendi durante esses períodos de crise, né? Mesmo tentar ver oportunidades, né? Então, em termos de educação médica, tentar passar pelos problemas, né, e pelos desafios que a pandemia está trazendo para a educação médica, mas sempre pensando, ok, agora eu tenho um problema, como que eu resolveria esse problema? Quais são os tipos de soluções, né, que a gente poderia inovar para resolver esse problema? E mesmo que a gente não tenha o problema da pandemia no futuro, como que isso foi uma oportunidade para a gente para desenvolver formas mais inovadoras de ensino, de aprendizagem, né? Então, mesmo passar pela crise de maneira consciente, pensando como tirar algo positivo e como inovar para resolver problemas semelhantes no futuro. Esses seriam os meus principais pontos aí para essa parte de educação médica e a pandemia. Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo compartilhado aqui com a gente. Quero agradecer a presença de todos por passarem esse tempo, essa última hora aqui com a gente, e quero dizer que essa live vai ficar disponível depois aqui no canal, a The Instruments Latam, ok? Vai ficar disponível daqui a alguns minutos, ela já vai estar aqui no canal, quem tiver interesse de ver um pouco mais, escutar um pouco mais, escutar de novo, compartilhar essa live tão interessante com os colegas, fiquem à vontade, ok? Vai estar disponível já dentro de alguns minutos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelo tempo de todos, e até a próxima.